Bem-vindos a mais um programa Psicologia e Você. Hoje nós temos como convidada a Ellen, que é psicóloga no Fórum de Lençóis Paulista e vai falar conosco a respeito de alienação parental. Boa tarde, Ellen. Boa tarde, professora. Tudo bem? Tudo bem. A gente tem no Brasil uma lei a respeito da alienação parental desde 2010. E essa lei ela traz alguns conceitos da psicologia. Como você vê isso? Bom, essa lei traz, a alienação parental como uma interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente, assim como a lei fala, sobre essa interferência psicológica, que aí, que um dos genitores, causaria essa interferência psicológica em relação ao outro genitor, para que a criança ou adolescente repudie o outro genitor. E é aí, em que nós, psicólogos, somos convocados a dar nosso parecer sobre, esse alienador, se existe, se não existe, é tal da alienação parental. Sim. E a alienação parental, ela ganhou muita repercussão, né? As pessoas já usam esse termo, já caiu no senso comum. Já caiu no senso comum, tudo é alienação parental. A criança não quer ir para a visita, é alienação parental. Então a gente vê bastante casos, que a simples recusa vai para a justiça e aí vira a briga judicial. Então, entra como processo de alienação parental. O que causa sofrimento, Causa sofrimento, porque a criança tem que ficar se submetendo a entrevistas, a ir até o fórum, para algo que, se trata do quê? Dos conflitos naturais, de separação de casal, vão ocorrer mesmo conflitos, até que as coisas se ajeitem, não é verdade? Então isso é natural às vezes que a criança tenha um tempo para se adaptar a essa nova configuração. Então, é complicado a gente utilizar, o termo, até porque não é da nossa ciência, da psicologia. Foi um termo lá de 1980, da década de 80, lançado pelo psiquiatra Richard Gardner, da psiquiatria, que inclusive não foi, para os manuais, DSM, CID, ele não foi classificado como síndrome, então ele elencou alguns sintomas que na verdade não prosperaram, isso não virou, isso não virou ciência, E aí a lei foi baseada na síndrome de alienação parental e chegou até a psicologia para que nós atestássemos, esse termo que não é nosso, O que é nosso? O que sempre foi, Os conflitos, sempre foi assim. A gente sempre avaliou essa situação lá no fórum, no Tribunal de Justiça, para que, para que a criança, não sofresse violência, psicológica, Sim, mas entendendo que as relações, e os conflitos são naturais em separações de casal. Então, a lei prevê que haja uma avaliação psicológica, inclusive, não apenas, mas também psicológica, para atestar, aferir a existência de alienação parental. Aferir a existência de atos de alienação parental. E aí, como que você vê, Ellen, o juiz então espera que a gente, as psicólogas, deem um parecer a respeito, de haver ou não alienação parental. E a partir daí ele vai dar uma sentença. Para essa família, uma sentença de que haja um alienador e um alienado contribui para a superação do conflito ou prejudica? Prejudica, ao meu ver. Por quê? Porque nós estamos falando dessa dicotomia, alienado e alienador. E aí, isso não vai contribuir para a resolução do conflito. Quando você pune alguém com o teu laudo, primeiro que você já está inferindo no seu código de ética. Então, nós não estamos lá para avaliar e para que o nosso laudo venha a punir alguém.
não é verdade? Então, fica bem complicado essa postura, né, do psicólogo se posicionar utilizando-se, né, e atestando a alienação parental. Primeiro que não é um termo da nossa ciência, então, se nós formos seguir, né, a recomendação do CFP, ele nem deveria ser utilizado, né? Então, o que a gente precisa se concentrar nas relações e, inclusive, na forma de elaboração de documentos, né? Nós temos nota técnica sobre isso, resolução. Então, se nós formos seguir isso, né, o ideal é não utilizarmos, né, o termo, né, para atestar, né? Não temos essa condição. A gente tem que ver os limites da nossa ciência, né? Isso. E aí as famílias que chegam, então, né, para o judiciário em conflito intenso, né, o que os operadores do direito chamam, né, de disputas altamente litigiosas, muitas vezes tem a alegação de alienação parental, né, nesses conflitos. Como que a gente poderia, então, contribuir para que essa família consiga superar essa situação de conflito, sem lançar mão, né, dessa cristalização, de classificar um como alienador e outro como alienado? Olha, ao meu ver, né, o que é a nossa prática, sempre pensando no bem-estar da criança, sempre. Então, para que se resolvam os conflitos, né? É necessário uma psicoterapia, né? De repente é necessário. Não no viés punitivo, como a lei coloca, né? Como uma punição. Então, se for constatada alienação pela lei, né? O alienador é obrigado a fazer psicoterapia. Não, não é por aí, né? Mas, de repente, a título de orientação, se aquela família, né, um ou outro está tendo dificuldades, né, em lidar com aqueles conflitos, né, dessa nova configuração familiar, a gente pode orientar, sim, né, essa família. A gente vai, durante a avaliação, vai perceber, né, como que essa criança está vinculada a esses genitores, né? Então, de repente, a gente pode, sim, orientar com relação ao exercício da parentalidade de ambos, né? Para que essas arestas aí sejam, né, revistas, não é verdade? Não no viés de punição ou de, né, atestar para que um deles seja, né, advertido ou que a guarda seja revertida, que inclusive pode trazer muitos malefícios para essa criança. Imagina uma criança, né, onde essa alienação seja atestada e aí ela tem a convivência, vamos dizer que ela esteja sob guarda do pai, né, que não é comum, mas vamos supor, né, é o pai que cuida, é o pai que leva para a escola, é o pai que está ali todo dia, e de repente, não, então ele está fazendo alienação parental, essa guarda vai ser revertida para a mãe. Que é um dispositivo da lei, né? Sim. Essa criança vai sofrer, essa criança vai ter problemas, né? De repente vai dar problema na escola, porque ela vai ter muitos problemas de adaptação. Então, tem que ser pensado isso. Porque desconsidera, né, toda a construção da criança com aquele genitor que ela se afina melhor naquele momento. Naquele momento. Isso é cíclico, né? Isso são das fases da vida, isso é do momento em que aquela família está vivendo, né? Então, é bem complicado, assim, né? Então, talvez, Ellen, talvez a gente possa considerar, do ponto de vista da psicologia, que as medidas previstas na lei da alienação parental desconsiderem a criança. Entendo que sim. Entendo que sim. É mais pelo viés de qual seria, né, existe alienador e alienado, né? Existe alguém a ser culpado na história, né? Então, é bem o nosso papel aí, entendo que se for para que isso seja constatado, a gente fica numa situação difícil em termos de ciência, profissão. E as famílias, né, que estão com um conflito que foi judicializado, né, que se tornou um processo, o próprio processo pode ser um fator a mais de estresse. Fator a mais de estresse. E, de repente, não para por aí.
né? O primeiro processo, o segundo processo. Exatamente. E aí, né, porque quanto mais se briga, mais os conflitos se acirram, e aí não para. Os conflitos acabam quando as crianças completam 18 anos. Eles se arrastam. É muito triste, É né? muito triste. E talvez, né, se o primeiro processo fosse visto, né, por todos os operadores do direito, né, que vão atender aquela família, como uma oportunidade para superar o conflito e não para encontrar o culpado, o alienador, talvez a gente pudesse, enquanto Poder Judiciário, oferecer mais ajuda de fato para essa família. Mais ajuda de fato, né? De fato que esse conflito fosse resolvido, fosse solucionado, né? Identificar as potencialidades de cada um, Exato. as dificuldades, exatamente, as necessidades da criança, né? Ajudá-los a ver isso. Ajudá-los a enxergar, levá-los a essa reflexão, né? Na própria entrevista ali. Né? Porque às vezes as pessoas que estão vivendo o divórcio estão centradas em si. Sim. E é um momento que é mais difícil realmente enxergar o próprio filho. Sim, exatamente. Né? Não que isso seja errado ou passível de punição, sim. Né? Mas que é um momento de sofrimento, sim. De ruína de projetos, de sonhos, né? De muita frustração. Exatamente. E isso pode, né, essa energia toda pode se voltar para o ataque do ex-cônjuge. Para o ataque, essa reconfiguração da vida, né? Encontrar novos caminhos. Exato. Pode ser muito difícil nesse momento. Pode ser. E aí, às vezes, a pessoa nem percebe, né? Porque, de repente, ela não fala. Até o não falar, né? Sobre o cônjuge. Não, eu não converso, não falo mais. Como se a pessoa tivesse morrido, né? E aí, como é que faz? Mas ela faz campanha de desqualificação, ou ele. Não, mas eu nem falo sobre ele. Então, essa pessoa sumiu, né? Para essa criança, ninguém fala mais. E a criança transita sozinha. Exatamente. Então, é bem complicado isso, porque a criança ela é muito sensível, né? No ambiente familiar. Ela está captando tudo ali. Uma conversa que você tem com outra pessoa, no telefone. Então, de repente... né? O fato da criança sair sozinha no portão, né? O fato dos pais não poderem olhar para a cara do outro. Exato. A criança está percebendo, exatamente. Né? E aí, às vezes ela se sente na obrigação de estar torcendo para um time e não para o outro, porque é aquela pessoa que cuida de mim, não é? Então, ela deve, né? Eu devo a minha... eu preciso, né, me dizer, né, que, olha, eu sou a favor desse ao invés daquele. A criança ela vai ter a forma dela, né? O conflito de lealdade, né? Conflito de lealdade. Então, isso não quer dizer que a mãe ou o pai, né, que seja o genitor, que tenha a guarda da criança, esteja fazendo uma campanha ou que a relação com o outro está destruída. Sim. Pode estar enfraquecida naquele momento. Sim. E talvez algumas medidas sejam necessárias para fortalecer esse vínculo. Exato. Porque essa relação vai ter que existir, né? Existe uma criança ali, um adolescente, né? Uma parentalidade que precisa ser exercida, né? E não dá para ser exercida sozinha. E tem um outro fator também, durante a vigência, né, de uma união estável ou da conjugalidade, algumas vezes o cuidado com os filhos ele é distribuído de maneira desigual. A maioria das vezes. É comum, né? E aí, na separação, pode ser uma oportunidade de redistribuir esses cuidados. Sim. Né? E se o cônjuge, né, o pai ou a mãe... Que contribuía menos, observar isso e perceber essa oportunidade, serão ganhos para o filho. Desenvolver suas habilidades, se interessar mais em conhecer o filho. Exatamente. Se mostrar disponível. Sim, exatamente. Só ganhos, né? Ao invés de atacar quem
já cuidava mais e continua talvez sobrecarregado. Exatamente. Né? Né? Então aí são questões que, inclusive, a gente pode orientar, se percebermos na entrevista, né? No estudo, a gente orienta sim, né? Sobre essas oportunidades, né? Porque existe um vínculo, né? Mas esse vínculo precisa ser, né, desenvolvido de uma forma que a criança também confie, também entenda que o outro também vai cuidar e tudo mais, né? Então a gente pode contribuir com isso também. Isso, né? E se esse olhar já estiver no primeiro processo, né, ao invés de jogar gasolina no fogo, né? Exatamente. Talvez seja o primeiro e único. Talvez seja o primeiro e único, que é o que a gente espera. Sim, né? sim. Para que é de fato essa família possa encontrar uma outra organização mais satisfatória para todos. Exatamente, né? Que não venha colocar a criança, né, em sofrimento, que causa, né, sofrimento. Sim. Porém, né, vamos voltar a falar dessa lei. Sim. O Brasil, então, tem uma lei que já está em vigor há 14 anos, sofreu algumas alterações, né, no curso desse tempo todo. Tem uma bem recente, né, que vai trazer aí depoimento especial para os casos de alienação parental. Outros países já tiveram leis análogas, porém foram revogadas. Né? A existência dessa lei no Brasil, ela é pacífica? Não é o que a gente vê. Não é o que a gente vê, né? Existem muitas discussões, né? Pessoas contra, pessoas a favor, né? Bem polêmica, né? Revoga, não revoga, né? Para os psicólogos, né? Pelo menos a gente observa que se a gente for prestar atenção, né? Nos conflitos familiares e até antes de existir a lei, né? Como que eram tratadas essas questões? Existia já o ECA, né? Sim. Para resguardar os direitos da criança. Então, a favor de quem é essa lei? Né? Quem é mais favorecido? É a criança que é favorecida? Será que a gente precisa desses rótulos para lidar com famílias em conflito, em litígio? Né? Pois é. Precisamos ter um alienado e um alienador para que o alienador seja punido, né? E para que aquelas consequências todas sejam colocadas para esse alienador. Essa criança vai ter ganho de fato, não é? Com isso, com essas consequências e punições. É difícil, né, Parece a gente que não, né? acreditar que isso, né? E tem a questão, né, dessa lei poder ser utilizada, né, por pais que venham abusar de filhos. Para encobrir as acusações de abuso. Exatamente. Por quê? O que pode acontecer, né? Essa família em litígio, né? Essa família aí, o pai, mãe separada do pai, né? De repente a criança chega, olha, cheguei da visita e aconteceu tal coisa. Já existiu um litígio e aí essa mãe, né? Olha, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Só que o pai entende, né? Que, olha, se eu entrar com alienação parental, né, essa mãe, essa denúncia de abuso não vai prosseguir. E às vezes acontece, porque o que acontece nos casos de abuso intrafamiliar? A maioria das vezes não vai ter a comprovação material ali. Como é que você vai provar? Difícil. É difícil provar. O que não quer dizer que não tenha ocorrido, né? Porque pode ser sutil, né? E são pessoas que a criança confia, convive. Ela tem afeto, inclusive, sim, né? Por aquele abusador. E aí já ocorreram casos de mães perderem a guarda de filhos, né? Por conta de alegarem, né, o abuso, né? Fazerem a denúncia e os pais alegarem alienação parental. E essa guarda ser revertida para o pai abusador. E aí? Essa criança, então até que ponto essa lei protege, né? Porque ela tem essa abertura, né? Para situações de abuso, sim, né? Então é bem difícil.
Não tem como, né? Como que você vai, por mais que não seja comprovado o abuso, não quer dizer que ele não ocorreu. Sim. Então, os pedidos de revogação da alienação parental vêm das mães. Entendo que sim, que tenham vindo, né? E assim, revogação, várias instituições, né? Também, né, solicitam, né? E também recomendam o não uso do termo, né? Alienação parental. Então tem vários aí. Conselho Nacional de Saúde, CONANDA, até dos direitos humanos. Tem muita gente. Tem coletivos, né, de mães organizadas. Coletivos de mães, mas e tem organizações mais, né, instituídas. Exatamente, né? Porque essas mães, claro, né, elas perderam a guarda e os filhos aí estão sob risco, né? Desses possíveis abusadores aí, que embora não comprovados, né, não quer dizer que não tenha ocorrido. Bom, é uma questão muito séria, né? Muito séria. Muito séria, que como a gente estava falando no começo, ganhou uma repercussão, né, na população em geral, muito rapidamente, né? Sim. Qualquer desentendimento entre pais não conviventes se tornou sinônimo de alienação parental e de conflito judicializado. Exato. Né? A gente vê a capacidade de diálogo entre as pessoas, inclusive na família, cair muito, né? Delegar ao Poder Judiciário as decisões da vida familiar, da vida pessoal, né? Da convivência com os filhos. E a psicologia tem contribuições importantes para dar, né? É isso que a gente sente no cotidiano profissional, mas não nos termos da lei. Não é um pouco isso? Não nos termos da lei. Porque aí vai na contramão, né? De tudo isso que a gente preconiza e procura, né, oferecer na nossa atuação. Então, vai na contramão, sim. Vamos tentando driblar, né, essas demandas e contribuir mesmo com o que a gente pode, não é verdade? É o que a gente pode fazer. Colocando em primeiro lugar, né, como você bem frisou, a criança, né, o bem-estar dela, o direito de conviver com ambos os pais. Exatamente. Né? Exatamente. Mesmo que haja uma afinidade maior com um ou com o outro em determinado momento do desenvolvimento. Exatamente. Né? Exatamente. Protegê-la de conflitos. Sim, exatamente. E oferecer caminhos para que o conflito possa ser superado. Sim. E não cristalizado. E fomentar, né? E não fomentar mais, né? Esse é o nosso papel. Eu entendo também que seja esse. Sabe? Não que seja fácil, né? Algumas pessoas fácil, vão precisar de uma ajuda mais profunda. Exatamente. Né? Outras pessoas com uma orientação já conseguem olhar, né, de uma maneira mais abrangente, olhar para o futuro, né? Com uma perspectiva de futuro. Sim. E é interessante, né? Porque às vezes a gente encontra casos que isso acontece, a gente vê resultado dessas atuações nossas, né, no fórum. Famílias em tenso litígio, né, de repente as crianças, adolescentes não queriam ver o pai de jeito nenhum, por conta, né, da separação recente, e passados alguns anos, aquelas pessoas retornam mais para outro tipo de processo, e eles estão, né, numa nova fase da vida, em contato, convivendo. Então é possível, sim, né? É importante, né, ter esse horizonte. Sim. Que a família pode superar um momento difícil. Ela pode superar. É possível, sim, né? E tem que pensar sempre no bem-estar, não tem como, né? E garantir, né, que o filho tenha, né, esse caminho livre para conviver com ambos. Exatamente. Mesmo que morem separado, né, que não haja mais relação entre os pais. Exatamente. Continua sendo família, né? Continua sendo família. Nisso a gente concorda com o direito. Exato. Exatamente. Continua sendo família. Continua sendo. Né? Sim. Tá ótimo. Ellen, você tem alguma coisa mais para acrescentar a respeito do tema? Acredito que seja
seja por aí, né? Esteja lançada aí os questionamentos, né? Sobre essa questão, né? Tão polêmica aí da alienação, né? Então, Tá, joia. Muito obrigada por ter vindo, pela sua imagina. colaboração. Eu que agradeço o convite. Tá, joia. Até o próximo Psicologia e Você.